nós vamos dar um pulo lá no Flamengo. Muitas notícias vindas do Flamengo com o nosso querido Marcos Coelho, chegando nessa segunda-feira, 27 de junho, trazendo as informações do Flamengo. Meu querido Marcos, chega mais! Alô, Rogério, Maria Braga, amigos ligados no Papo de Bola, ótima semana a todos. Estou chegando para falar do Flamengo, diga-se de passagem a caráter, hoje com camisa vermelho e preto e até o pôr do sol, que por causa desse efeito aqui da janela, parece que o sol é vermelho e as montanhas estão pretas, então acho que eu nem precisava falar que eu chegaria aqui para falar do Flamengo, mas sempre bom saudar a nossa audiência nesse clima descontraído. Diga-se de passagem, fazendo total oposição ao momento do Flamengo. Mas eu não estou falando de campo e bola, não. Daqui a pouco até eu falo melhor sobre isso, porque sábado deu tudo certo para o Flamengo, 3-0 sobre o América Mineiro no Maracanã, porque o papo agora é Libertadores e o Flamengo já viajou para a Colômbia, mas com algumas ausências no voo. E por Covid-19, Rogério, vamos voltar no tempo aqui para tentar explicar o que aconteceu hoje. Pela parte da manhã, atendendo o protocolo da Conmebol, o Flamengo realizou uma testagem em massa no elenco. 5 jogadores apresentaram teste positivo para a Covid-19 e de imediato foram vetados da viagem para a Colômbia. Os goleiros Diego Alves e Matheus Cunha, os zagueiros Fabrício Bruno e Rodrigo Caio, e o volante William Arão. Primeira posição tomada pelo Departamento de Futebol do Flamengo, recorrer à equipe sub-20. E no sub-20 obtiveram a informação que o volante Daniel Cabral também estava positivo para a Covid-19. A delegação partiu rumo ao aeroporto internacional do Galeão. Diga-se de passagem, registros feitos pelo próprio Flamengo comprovando que ninguém usou máscara, por mais que muitas pessoas tenham testado positivo pela parte da manhã, e foi feita outra testagem no aeroporto. E nessa testagem, outros 2 jogadores que foram puxados da base, o goleiro Cauã e o meia Matheus França, também apresentaram resultado positivo, totalizando 8 casos, sendo que esses 2 últimos eles foram retirados da aeronave, eles já estavam no avião prontos para embarcar rumo à Colômbia. Como fica agora? Primeiro, o Flamengo viajou com 21 jogadores. É uma quantidade considerada ok para a disputa de um jogo de futebol, você tem 11 titulares, 10 pessoas no banco. Só que o Flamengo não considera ainda esses casos positivos para a Covid como desfalques. Amanhã será realizada outra testagem no CT Ninho do Urubu e se esses jogadores estiverem negativos para a Covid, o Flamengo já tem uma logística pronta para eles viajarem e chegarem amanhã ainda na Colômbia e ficarem à disposição do técnico Dorival Júnior para o jogo. Então o Flamengo pode ter mais 8 desfalques ou menos, porque quem tiver negativo vai viajar para a Colômbia. E aí eles se juntam, né? Os que não forem para o território colombiano, para o jogo de quarta-feira com o Tolima, vão se juntar ao Davi Luiz, ainda lesionado, e ao João Gomes, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Quando o Flamengo vence, chega um motivo desse e coloca o noticiário pesado de novo, Rogério. Pois é, impressionante o Flamengo. Eu acho, Marcos, você já está acostumado com isso e o Flamengo é isso, é exatamente esse caldeirão o tempo todo tenso e é interessante porque a convivência dos jogadores se manteve do mesmo jeito, sem máscara, sem nada. Então, quem sabe o Flamengo pode ter até outras baixas aí, né? Esse é o programa Papo de Bola que vem sempre em nome dessa grande churrascaria. Eu estou falando do Brazilian Grill Churrascaria, que fica em Hyannis, na 680 Main Street, Hyannis. É uma churrascaria maravilhosa. Eu tô para te dizer que é a melhor churrascaria da região, de todo o estado de Massachusetts. Isso mesmo, porque é uma churrascaria que todos a elogiam e adoram na região de Hyannis. É o melhor restaurante
da região de Hyannis, lá no Cape Cod, 680 Main Street, Brazilian Grill Churrascaria, traz novamente o nosso querido Marcos Coelho com mais informações sobre o Flamengo. Marcos, vamos com mais notícias do Flamengo. Rogério, estou voltando aqui para repercutir um pouco o que foi o jogo do Flamengo no sábado. 3-0, um resultado imponente, mas uma atuação que gerou algumas dúvidas, porque o Gabigol perdeu pênalti, chegou a ser vaiado por parte da torcida. Ele vive um momento de oscilações, e justamente quando ele não precisava disso. Ano de Copa do Mundo, até outro dia, era uma figura constante nas listas do Tite. Agora, mal tem um bom aproveitamento no Flamengo, tanto que nos últimos 10 jogos foram apenas 3 gols marcados. Mas eu vou aproveitar o espaço aqui para falar de outro jogador que, a partir de quinta-feira, vamos poder chamar oficialmente de ex-jogador do Flamengo. Andreas Pereira. O Fulham, da Inglaterra, fez uma proposta ao Manchester United, clube detentor dos direitos econômicos do Andreas Pereira, e ele vai voltar para o futebol inglês. A proposta feita pelo Fulham supera os valores que foram oferecidos pelo Flamengo para ficar com o jogador em definitivo. Então o jogo da quarta com o Tolima será o da despedida do belga naturalizado brasileiro, diga-se de passagem. Ele não nasceu no Brasil, mas tem essa ligação. O pai dele brasileiro, a mãe holandesa, ele nasceu na Bélgica e teve essa passagem pelo Flamengo. Só para resumir a passagem do Andreas Pereira, o jogador que chegou bem em agosto do ano passado, conquistou a titularidade logo com 3, 4 jogos. Ele fez um gol de falta, algo que o Flamengo não fazia há 3 anos, mas na final da Libertadores, aí uma opinião pessoal, Rogério, de quem acompanha historicamente o Flamengo. Ele cometeu a maior falha individual da história do Flamengo. Naquele lance que ele bobeou, deu a bola no pé do Daverson, na prorrogação da final da Libertadores, gol do Palmeiras. E isso tornou inviável a missão que a diretoria do Flamengo ia ter. Porque num primeiro momento, o Manchester United pediu 10 milhões e 500 mil euros. O Andreas Pereira sendo considerado titular e o Flamengo tendo dinheiro em caixa, essa negociação, eu não vou dizer tranquilamente, porque hoje em dia ninguém tira 10 milhões e 500 mil euros do bolso e joga pela janela. Mas o Flamengo poderia negociar um parcelamento, como fez, por exemplo, com o Benfica na aquisição do Everton Cebolinha. Mas transformar um jogador que cometeu um erro desse tamanho numa das maiores contratações da história do clube ia gerar uma pressão muito grande em cima da diretoria. Por esse motivo, na linguagem do futebol, o Flamengo foi para essa dividida, mas foi para perder. E perdeu. Andreas Pereira vai assinar com o Fulham, volta para a Inglaterra, se não nessa semana, na outra, e apesar de ter subido de produção nos últimos jogos, vai ficar marcado como o jogador que falhou na final da Libertadores. Amanhã de volta aqui no Papo de Bola com notícias, se há novos casos de Covid-19 no Flamengo, se os jogadores que ficaram no Rio vão testar negativo e aí se vão conseguir viajar para a Colômbia, e também últimos detalhes de campo e bola sobre o time que deve ir a campo. Aquele abraço, Rogério. Um abraço, Marcos Coelho, obrigado. Olha, realmente é uma situação complicada. Aquela falha, ou ela é esquecida, ou realmente é melhor o jogador sair, né? Porque não dá para continuar cobrando algo que já passou. Lamentável, mas já passou, e acho que o Andreas é um bom jogador e não tem um substituto à altura no elenco do Flamengo nesse momento. Então, vamos ver como que o técnico Dorival Júnior vai se arranjar para cobrir a ausência do Andreas Pereira. Esse é o programa Papo de Bola. Você está precisando